Bom, eu estava hoje conversando com alguns amigos depois de jogar um tênis e eu percebi assim um grande medo ainda das pessoas em relação ao PT, a Dilma e a radicalização. Quer dizer, um medo de que aconteça no Brasil alguma coisa parecida com a Venezuela, com Cuba, etc. Ontem também eu vi uma palestra do deputado Paulo Teixeira, do PT, onde ele dizia que o PT tem uma credencial democrática, porque o PT foi criado num momento onde havia aquele governo militar e de uma luta pela democracia, e que o PT participou dessa luta pela democracia, e portanto ele tem uma credencial democrática, que ele é fiel a essa tradição democrática. Porém, é preciso ter claro que o PT ele tem realmente essa credencial democrática. Porém, o PT é herdeiro de uma tradição da esquerda, não só brasileira como mundial. E essa esquerda mundial e brasileira em particular, ela tem um histórico golpista. Para começar pela Revolução Russa, né? É a mais famosa, né? A gente sabe que em 1917, em fevereiro, houve uma revolução democrática na Rússia, onde foi derrubado o czar, né? Que era um autoritário, etc. A partir daí, o Lenin trabalhou para fazer uma revolução socialista em outubro de 17, que foi uma espécie de golpe de Estado, onde ele impôs uma ditadura do proletariado. E depois foi feito todas aquelas desapropriações, aquelas encampações de indústrias, acabou a propriedade privada na Rússia, né? Depois isso demorou anos e décadas para voltar a ser o que era antes da Revolução. Então isso ficou, a imagem da esquerda ficou marcada por essa imagem de que a esquerda é para destruir a propriedade privada, ocupar os apartamentos das pessoas, ocupar as fábricas, destruir a propriedade privada, destruir a democracia, como a gente entende no Ocidente, né? Então essa imagem da esquerda é uma imagem que está muito arraigada nas pessoas, com razão, porque as pessoas não querem sofrer o que sofreu o povo russo naquela Revolução Russa, né? E em outras revoluções também. A gente vê que as pessoas têm medo do PT em função desse medo da esquerda. Inclusive a esquerda brasileira tem uma tradição golpista também, que veio da época do Partido Comunista, né, que tentou aquele golpe em 1935, orientado por Moscou, né, o Luiz Carlos Prestes tentou dar um golpe de Estado também, sem as mínimas condições, né, atacou os quartéis do exército. Ou seja, tudo isso ficou marcado na memória das pessoas, uma imagem da esquerda, a esquerda sendo golpista, a esquerda querendo aniquilar a propriedade privada, etc. Então isso está muito arraigado no PT, no medo do PT. Né? E o PT precisa deixar mais claro para a população e para a população em geral essa credencial democrática, porque o PT tem uma credencial democrática. Porém, existe esse medo associado à esquerda de maneira geral, tanto mundial quanto brasileira. E é preciso que o PT, se ele quiser avançar, hoje o PT é um partido que tem a simpatia de mais ou menos 30% do eleitorado. Esse é o limite hoje do PT. Porque se ele consegue ganhar eleições é porque ele consegue ampliar um pouco esse eleitorado para passar dos 50%. Mas o eleitorado cativo do PT é 30%. Então, se ele quiser ultrapassar isso, ele precisa reforçar essa credencial democrática, porque as pessoas não querem correr riscos de radicalizações, como está acontecendo na Venezuela, ou como aconteceu em Cuba, etc. As pessoas querem viver num regime democrático, numa garantia de que a propriedade privada vai ser respeitada. E, obviamente, o PT tem uma obrigação de deixar isso muito claro, né? Como aconteceu em 2002, naquela famosa carta aos brasileiros, em que o Lula se comprometeu a respeitar os contratos,
etc. Isso foi o que virou a eleição e permitiu que o Lula se elegesse em 2002 e se reelegesse em 2006. Mas isso tem que ser toda hora reforçado se o PT quiser realmente ser um partido de centro-esquerda, democrático e amplo no país, quer dizer, que continue sendo uma força política importante no país como ele já é, né? Para superar esses medos que uma parte da classe média e uma parte do povo tem com relação à esquerda. Essa coisa essa tradição golpista da esquerda precisa ser superada, precisa ser deixado bem claro que o PT ele quer estar no poder pela via democrática, pela via das eleições livres e não vai ceder a tentações de golpes ou de desrespeito às liberdades democráticas.